Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. É com uma alegria enorme que nós estamos iniciando neste domingo o terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estaremos realizando a partir de agora a Escola Dominical online, por tudo que está acontecendo no nosso país, por tudo que está acontecendo no mundo. Nós não estamos podendo ter os cultos presencialmente, mas nós aqui, os irmãos em casa, nós estamos louvando ao Senhor, estamos clamando ao Senhor, e hoje nós estaremos começando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Você que ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, nós convidamos você a, quando passar tudo isso, você se tornar aluno da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós estaremos estudando na lição de adultos, jovens e adultos, a Igreja Eleita. Então, estaremos estudando sobre a carta aos Efésios. Então, a gente gostaria de convidar toda a igreja para ser aluno frequente na Escola Bíblica Dominical. Sabemos que é a partir do conhecimento, que a gente conhece mais a Deus, a partir da gente estudar a palavra de Deus, que a gente vai aprendendo mais de Deus. Então, fica essa convocação, fica esse pedido a todos vocês. Mas nós queremos iniciar essa escola dominical com oração, e logo após, o presbítero Adir, como pastor desta igreja, estará louvando ao Senhor com o hino da harpa. Querido e amado Deus, Senhor, nós somos gratos a Ti por estarmos aqui nesta manhã, para poder aprender, Senhor, da Tua palavra. Viemos aqui, Senhor, nesta manhã te dar toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Queremos, Senhor, nesta manhã, Senhor, te agradecer pela nossa vida, te agradecer pela nossa saúde. Queremos te agradecer, Senhor, pela igreja, Senhor, do Parque Imperial 1. Queremos te louvar, Senhor, pela vida do pastor José Francisco, da sua esposa, irmã Simone. Queremos te agradecer pela vida dos obreiros, das irmãs, dos jovens, adolescentes, dos irmãos, das crianças, dos novos convertidos. Queremos te louvar, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Agora, nessa manhã, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, através do ensinamento, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, que o Teu povo seja edificado. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço todas essas coisas. Amém. Eu venho saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Dizer a você que está ouvindo nesta manhã, aleluia, a respeito da Escola Bíblica Dominical, que a paz do Senhor Jesus é para todos nós que já servimos a eles, e também para você que até agora não aceitou a Jesus, mas Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Então, que nesta manhã a paz do Senhor Jesus possa alcançar o teu coração, e que você possa descansar e esperar o Senhor, porque Ele tem vitória para nós. Como fui chamado para louvar Deus com o hino da harpa, eu quero louvar com o hino de número 434. Nossa harpa cristã é um hino que fala de oração, um hino que nos conforta o nosso coração nesta manhã. 434. Vamos lá. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e eterna tem me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de
cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus versos, Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho o gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sempre igual para minha alma batida neste mundo de horror. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Sabemos que aos pés do Senhor nós temos abrigo, nós temos proteção. E nesta manhã, nós estamos aqui, estamos a convite do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a pedido do nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor setorial, pastor Paulo Lucas Sacramento, e do nosso pastor local, pastor José Francisco. Nós estamos em um dia de jejum e oração em favor da nossa pátria, em favor do Brasil, e por não dizer em favor do mundo, que está sendo assolado por essa pandemia, que é o vírus do Covid, do coronavírus, do Covid-19. Então, nós queremos com toda a igreja, nesta manhã, fazer uma oração em favor do Brasil, em favor de tudo aquilo que está acontecendo, porque nós sabemos que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. A palavra diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É lógico que nós, como cidadãos, nós precisamos tomar cuidados para que esse vírus não se propague cada vez mais. Mas nós temos uma arma que o mundo aí fora não tem. Qual é a arma da igreja, Romildo? A arma da igreja é oração, e nós cremos quando nós oramos ao Senhor, Ele responde a nossa oração. Então gostaria de convidar os irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão em casa, para nesse momento nós fazermos uma oração em favor da nossa nação, em favor do povo de Deus, em favor daqueles que ainda não são crentes, os médicos que estão nos hospitais, os cientistas que estão procurando a cura, que estão fazendo experimentos para cessar essa pandemia, para cessar esse vírus. Vamos estar orando em favor de todos eles, crendo que a resposta ela vem do Senhor, e crendo que nós também somos seres humanos. A Bíblia diz que no mundo nós temos aflição. Infelizmente isso pode chegar a nós, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, e nada foge do controle
controle do Senhor. Então eu gostaria de fazer uma oração em favor do nosso Brasil, para que todo o mal venha sair da nossa nação. Querido e amado Deus, Senhor, neste momento, Senhor, neste domingo, em que a igreja brasileira está reunida, a igreja brasileira dentro dos templos, em casa, cada um na sua casa, está com um clamor, Senhor, em favor da nossa pátria, em favor do nosso país, em favor da nossa nação. O Senhor tem conhecimento daquilo que está acontecendo. O Senhor tem sabido, Senhor, que pessoas têm sido mortas, pessoas têm sido infectadas. O mundo está em desespero, o mundo está sem esperança. Mas a tua igreja nesse domingo está clamando e cremos, Senhor, que tu és poderoso para cessar todo o mal, para cessar todo o vírus, para cessar toda a doença. Senhor, neste momento nós pedimos, Senhor, sabemos dos nossos pecados, sabemos que merecemos aquilo que estamos passando, mas nós estamos aqui clamando pela tua misericórdia. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia daquele que está no leito de UTI, tenha misericórdia daquele que está dentro de hospital, aquele que está com dificuldade de respirar. Oh Senhor, vai agindo poderosamente nessas vidas, aqueles irmãos nossos que estão sofrendo com isso também. Oh Senhor, dai a cura, Senhor, para estas vidas. Senhor, abençoa, Senhor, os profissionais da saúde, o ministro, Senhor, da saúde, que está trabalhando em favor da nação, aos médicos que todo dia estão indo nos hospitais e têm contato com pessoas que têm esse vírus. Guarda, Senhor, os médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham no hospital. Oh Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que não estão conseguindo trabalhar. Abençoa aqueles, Senhor, que tem um comércio, aqueles que estão fechados. Mas, Senhor, cuida, Senhor, do teu povo. Não deixe faltar o alimento na casa do teu povo. Não deixe faltar a comida, não deixe faltar a vestimenta. Senhor, nós temos que o Senhor cuida de nós. E eu te peço, Senhor, cuida dessa nação. Abençoa o presidente da república, abençoa o governador, abençoa o prefeito, a todos que estão trabalhando, Senhor, para que esse vírus não se propague. E eu também te peço, Senhor, neste momento, em favor da igreja brasileira. Eu sei que às vezes a igreja precisa ser sacudida, e eu creio que o Senhor está fazendo isso conosco. O Senhor está sacudindo a igreja para que haja um avivamento, para que haja um despertamento, haja temor nos nossos corações, porque aquele que não orava começou a orar, aquele que não lia a Bíblia começou a ler, e eu sei que a tua mão trabalhando em nosso favor, e eu te peço, Senhor, nos ajude, para que muito em breve a porta dessa igreja esteja aberta, aí a igreja esteja aqui reunida, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome. Em nome de Jesus, eu creio na oração da igreja, eu creio na oração, eu creio que haverá resposta para a nossa vida, e muito em breve nós estaremos aqui se alegrando e dizendo: só o Senhor é Deus. Tudo isso, Senhor, eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, nós colocamos isso diante do altar, para aquele que é poderoso para responder a nossa oração. Nínive estava para ser destruída. Jonas foi lá e disse: arrependam-se. E todos eles se colocaram em jejum e clamaram o favor de Deus. E naquele momento Deus não destruiu Nínive. Deus pode fazer isso com o Brasil também. A igreja precisa ser sacudida. Muitos estavam levando as coisas de Deus na brincadeira, mas Deus às vezes permite alguma situação ruim para dizer: meu povo, busque a minha face, não brinque de ser crente, Jesus está voltando. Então eu quero dizer para você, aproveite esse momento para se aproximar mais de Deus.
Agora nós estaremos iniciando a lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Como eu disse no início dessa live, no início deste culto, nós estaremos realizando a Escola Bíblica Dominical com a aula online. E o texto áudio diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática diz assim: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Você que ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, não perca a oportunidade. Quando nós reabrimos a igreja novamente, esteja aqui juntamente conosco, seja você da classe dos irmãos, das irmãs, dos jovens, adolescente ou criança, mas venha aprender da palavra de Deus, venha se alimentar desta palavra. Gostaria de estar convidando o presbítero Mateus, professor da Escola Bíblica Dominical, para nesta manhã nos estar ensinando a palavra do Senhor. Meus irmãos, com a paz do Senhor, todos aí vocês que estão nos seus lares, nas suas casas, nossos irmãos, nossos amigos, Deus abençoe as vossas vidas. Deus continue abençoando o nosso pastor Francisco, juntamente com a sua família, dando-lhe saúde, abençoando também a vida do Weber, superintendente, juntamente com o Ronildo. Deus abençoe as suas vidas, toda a equipe da Escola Dominical, também os nossos obreiros, pastor Aris e pastor Adi, a todos os irmãos também que estão aí nas suas casas, ouvindo a palavra de Deus, né? A oportunidade vocês já tiveram para estar na Escola Dominical e muitos não vinham, que após acabar esse período é uma oportunidade para vocês ser alunos frequentes, se matricular aí na Escola Dominical. E acompanhando essa live aí, o Ronildo já começou aqui falando desse assunto da carta aos Efésios, que quem escreveu foi o nosso amado, querido apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, uma carta especial e proveitosa, né? Pois nós vemos o prefácio aí da sua saudação, que está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, os santos que estão em Éfeso e Cristo Jesus, a vós a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, que está em Efésios, né? E a nossa leitura também está aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 a 7, que nos fala a leitura bíblica em classe. E nós já começando aqui, irmãos, o tema desse trimestre, a carta aos Efésios e a saudação aos seus destinatários, né? Os irmãos já me conhecem aqui do Imperial, sabem que eu gosto de interagir com os irmãos, mas hoje nós não temos essa oportunidade por a questão aí desse vírus que está no Brasil e no mundo. Mas o interessante aqui é que nós podemos ver a autoria, o qual está aí no primeiro tópico da nossa lição, e que nós vemos conforme o costume da época, quem foi a autoria, né? E uma pergunta até que nós podemos observar e indagar e questionar. Muitos dizem, né? Já ouvi muitos pregadores, muitas irmãs e irmãos até dizer e cantar e até mesmo afirmar e pregar, né? Que Saulo foi convertido no Paulo, né? Será que isso é verdade? Que você possa refletir isso aí no seu lar, na sua casa, pensamento, né? Quem sabe, se você afirmou isso já em sua vida, que você possa, junto com a palavra de Deus, aprender o certo e o correto, né? Reaprender, né? E o que a Bíblia diz para nós, né? Isso é uma mentira e um erro, irmãos. Isso muitas vezes é um adágio aí que nós falamos sem conhecer a Bíblia Sagrada. Ou seja, Saulo é um nome hebraico que os seus pais deram provavelmente em homenagem, que veio da tribo de Benjamim, em homenagem ao primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então Saulo é um nome hebraico e Paulo é um nome romano, por causa da cidadania romana que ele tinha por direito de seu pai. O pai dele tinha esse privilégio. Então
uma observação. Qual era o nome de Paulo? Era Saulo, que tinha por sobrenome também Paulo. Ou seja, que nem nós temos aqui na nossa igreja, nós temos o irmão Cristiano, que colocou no nome do filho dele Cristiano Júnior. Então, como que é o nome dele? É Júnior ou é Cristiano? É os dois, é Cristiano Júnior. Perfeito? E isso para comprovar, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos é Lucas, e Lucas era médico, e médico é todo detalhista, pois nós observamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, Lucas escrevendo assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, ou seja, Saulo também que se chamava Paulo, ele tinha o seu nome ali em hebraico e tinha o seu nome no romano, que herdou do seu pai, a cidadania que herdou do seu pai. O segundo diz, assinatura apostólica. Paulo resolve usar o nome de Paulo e não de Saulo. Por que isso? Nós podemos questionar. Ele poderia usar o nome de Saulo, nome judeu, o nome ali judeu, mas não, ele preferiu se chamar Paulo, né? Não de origem judeu, mas de origem gentílica dos romanos. Ele foi chamado porque a sua chamada foi para atender o povo gentílico, pois nós vemos isso em Romanos capítulo 11, versículo 13, que nos diz: porque convosco falo gentios, porque enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Ou seja, Paulo, ele era muito inteligente, irmãos. Ele estava reunindo aqui o que? O seu chamado, mais propósito, mais a sua inteligência e mais a sua ferramenta. E isso que nós precisamos fazer nos nossos dias de hoje, alinhar a inteligência para ativar o nosso propósito, a nossa chamada diante de Deus, né? Aquilo que Paulo, ele escreve à igreja de Romanos: eu fiz-me de fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ou seja, isso foi estratégia de Paulo para ganhar os gentios. A estratégia do seu chamado, do seu propósito, ele usou ali o chamado, o propósito e a inteligência junto com a ferramenta. E isso que nós devemos ter em mente. Nós temos um chamado, e para isso nós temos que saber qual o propósito que o Senhor Deus tem para com as nossas vidas, né? Você sabe o chamado que você tem para a sua vida. Não adianta você querer fazer outra coisa, né? Não adianta você tentar, quem sabe até mesmo imitar, quem sabe manipular a voz, quem sabe ser outra pessoa, né? Mas diante de Deus, Deus nos conhece, pois nós vemos em Apocalipse dizendo: eu te conheço, eu conheço as tuas obras, né? E Paulo mesmo, em Romanos, ele fala isso para nós, ele dando-nos isso, instrução. Ele diz em Romanos capítulo 3, 12, versículo 3 a 8, ele diz: porque pela graça, tudo isso é nos dado pela graça que me é dado, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, reparte-o com liberalidade. E o que persiste, com cuidados, né? O que exorta, misericórdia com alegria. Isso Paulo usando da inteligência e falando aquilo que o Senhor Deus nos chamou, que nós possamos unir o que? A chamada, o propósito, a inteligência e a ferramenta naquilo para que o Senhor Deus nos chamou, que nós possamos ser sinceros diante de Deus, diante do chamado que o Senhor Deus nos chamou. E Paulo, ele diz mais à igreja de Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, ele diz: fique na vocação que foste chamado. Fique na vocação que foste chamado, né? Se você é aquele que coopera, fique na vocação. Se você é aquele que prega, que cante, aquele que você sabe o dom que você tem e que exercita o dom, né? E a Bíblia diz, né? Não despreze o dom que é em ti. Alinhe isso no seu propósito diante de Deus, e Deus vai te usar poderosamente nas mãos de Deus, como usou a vida de Paulo.
O terceiro, no primeiro tópico, diz a epístola, uma epístola da prisão. Ou seja, essa foi a primeira prisão que Paulo passa, né? Mais ou menos aí por volta de 60 a 62 depois de Cristo, né? 2 anos de prisão. Nesse período ele escreve 4 cartas, né? Uma delas foi a de Efésios, Filipenses, Colossenses e a de Filemão, a um homem Filemão, destinado a um homem que estava sob o seu comando. Na prisão ele escreve. Observe bem isso, muito interessante para os nossos dias atuais que nós estamos vivendo, né? De dor, de medo, de desespero, de angústia, né? De questionamento. Mas Paulo, ele estava na prisão, mas não se considerava um preso. Ele estava na prisão, mas não estava angustiado. E aqui há uma reflexão para com as nossas vidas. E você, aonde você está? Claro que muitos hoje estão em casa, né? Mas muitas das vezes estamos trabalhando, estamos comendo, estamos com as nossas vestimentas. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos presos no medo, na angústia, na dor, nos nossos questionamentos. Mas Paulo, mesmo que ele estava lá preso na prisão, ele produzia, né? Olha que ensinamento para nós. Não é o local que vai fazer eu ser mais ou menos, mas é a minha disponibilidade, né? O meu propósito, é o meu chamado, é a minha disponibilidade e o meu propósito, né? Paulo estava lá, não importa o lugar que você esteja, mas esteja alinhado com o propósito de Deus, que você vai ser abençoado e vai prosperar. Isso nós vemos até mesmo em Atos capítulo 16, que diz para nós que Paulo também estava preso ali com Paulo e Silas, naquele momento, junto com aquelas pessoas que estavam ali ao lado na cela com eles, e de repente ele estava ali até mesmo esperando o julgamento, quem sabe para receber uma condenação máxima, ou até mesmo ser morto. Mas naquele momento ali eles começaram ali a falar, vamos louvar, e de repente os cárceres e as prisões se abriram, e eles saíram para fora glorificando a Deus, né? Então não importa o local, o lugar que você está, mas esteja disponível para o propósito de Deus na tua vida. A data, né, provavelmente foi 61 a 62, quem levou a carta, amigos, né, foi Tíquico. A Bíblia diz Tíquico, o portador dessa epístola, saudações finais, né, que está em Efésios capítulo 6, versículo 21, você pode acompanhar aí no celular da sua casa, que nos diz, ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, o que eu faço, Tíquico, irmão amado, fiel e ministro do Senhor, vos informará de tudo. Ele pega essa carta, né? Não é como nos dias de hoje, que muitas das vezes o correio, muitas vezes ele não quer saber se você está na tua casa ou não, que joga ali a encomenda, deixa ali de qualquer jeito, qualquer um, quem sabe que você que mora com outras pessoas no quintal possa pegar sua correspondência, quem sabe muitos chegam até abrir, mas não, ele levou lá e entregou a carta em mãos para transmitir para a igreja de Cristo, né? Para as pessoas, para os irmãos que estavam ali em Efésios. Ele pega essa carta e leva para a igreja de Éfeso. Ele levava um resumo do sentimento do escritor, né? Pois nós vemos aí no versículo que nós lemos, ora, para que vós também possais saber dos meus negócios que eu faço, né? Ou seja, Tíquico, ele estava lá na prisão, Paulo, ele estava numa prisão domiciliar, que ele poderia receber ali visitas, e né, dentro dessas visitas, entre essas visitas, ele recebia o seu amigo Tíquico, que escrevia e ouvia ele, ouvia os seus sentimentos, ouvia os seus questionamentos, ouvia ali o seu sofrimento e levava para a igreja, né? Era o elo do escritor para os seus destinatários. Ele levava as informações orais, ele era leal a Paulo, ele falava coisas que recebeu de Paulo, né? Outra oportunidade, outra coisa importante que estamos vivendo, né? Vivendo nesse período, temos que ter amigos, né? Precisamos ter amigos. Amigos podem revelar o nosso sentimento para outras pessoas quando estou longe, ou seja, quando as pessoas estão num grupo, estão falando ao meu respeito, do Mateus, aqueles que são meus amigos vão falar, não, ele não é assim, ou até mesmo de você, quando as pessoas estão falando na sua ausência, a pessoa vai saber se realmente você falou isso, ou se realmente você não falou, a importância de nós termos amigos. E resumindo isso, irmãos, hoje, amigos é raridade, né? Nós temos colegas, amigos são poucos. O próprio Jesus tinha no seu grupo 3 amigos íntimos. E hoje, para nós confiarmos numa carta em mão de outras pessoas, hoje dificilmente nós escrevemos carta, né? Hoje nós temos a época aí dos e-mails, do WhatsApp, dos meios das redes sociais, dos meios de comunicação, né? E no meio de tanta edição, de tantos
há informações que são editadas, que não chegam nos originais diante de nós, de tantos textos adulterados. O momento hoje é de fake news, né? Mas a onda do momento do WhatsApp, né? Mas nós louvamos a Deus, que no meio de todas essas distorções, Deus ainda deixou os prints para com as nossas vidas, né? Que chegue aquelas falas originais que não foi nós que falou, que muitas vezes foi adulterado, é as fake news que tem surgido por aí. Tomemos cuidado com isso, né? Nessa onda do momento, ainda que venha a má notícia, que nós possamos ficar com a palavra de Deus. Quando o povo, os discípulos estavam temerosos, quando Jesus Cristo ele foi crucificado e ele foi morto, os discípulos não sabiam o que iria acontecer, estavam com medo de ser morto, quando realmente muitos iriam ser mortos. Mas Jesus chegou diante daquela casa e disse: paz seja convosco. E diante de todas essas informações que nós estamos recebendo no Brasil e no mundo, que você possa receber a paz de Deus na tua vida, a paz de Deus no teu lar. Amém? E vamos lá para o segundo tópico, que diz o destinatário, a cidade de Éfeso. Ou seja, a cidade de Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano, né? Capital da província chamada Ásia Menor, cujo território pertence hoje à Turquia. Localiza-se à margem do rio Castro. Entre suas construções destaca-se o templo da famosa deusa Diana, a deusa da fertilidade. As pessoas idolatravam ali, né? Diante desse famoso templo da Diana, buscando em busca aí da fertilidade. Os cultos ali eram realizados, incluíam a prostituição em seus rituais. Tal edifício estava entre as 7 maravilhas do mundo antigo. O templo foi incendiado no dia em que nasceu Alexandre Magno. Posteriormente, o próprio Alexandre ofereceu-se para reconstruí-lo. Contudo, a sua oferta foi recusada pelos efésios, os quais reconstruíram o santuário, tornando mais esplêndido do que antes. Quando Paulo ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, Paulo estava em Éfeso. Talvez por isso, diante da grandiosidade daquela grande construção, né, nós vemos aqui que Paulo estava ali comparando ao edifício. Ele menciona o processo da edificação, o fundamento, os construtores e o material utilizando. Mais tarde, quando escreve aos Efésios, Paulo volta a essa comparação. Havia em Efésios uma grande biblioteca e um teatro com 25.000 pessoas ali cabia sentadas, né? A cidade possuía o principal porto da Ásia, colocando-se assim na rota comercial do Império. Foi construído naquela cidade um templo para a realização de cultos ao imperador romano. Hoje existe apenas ruínas daquele grande centro urbano, entre as quais se destaca a fachada da antiga biblioteca. Mas porém, irmãos, tudo isso é história para as nossas vidas, que é bom nós atentemos, né? Aconselho você a comprar o dicionário, esse completo do Orlando Boy, que ele fala muito detalhadamente a respeito de Éfeso e de demais histórias bíblicas, né? Ou até mesmo você pode entrar aí na ferramenta chamada Google e saber disso. O segundo aí do nosso tópico diz a religiosidade de Éfeso, né? Éfeso, depois de Roma, era a cidade mais importante do reinado romano, entre 250 a 500 mil habitantes. Éfeso era uma metrópole, era produtiva. As pessoas queriam estar em Éfeso. Lá tinha o maior teatro do mundo. Acredita que o teatro de Éfeso cabia 25.000 pessoas. As pessoas queriam apresentar os seus trabalhos ali. Por ela ser uma cidade populosa, por ter o maior teatro, por ter grande biblioteca, era disputado. As pessoas queriam discursar ali naquela cidade. Ali era um cartão postal. Todos que iam, que desciam, que vinham, queriam estar em Éfeso, né? Ela tinha também, nós vemos que a religiosidade ali era grande, mas era uma religiosidade pagã. As pessoas idolatravam ali a deusa Diana. Diana era o nome romano, pois nós vemos que ela tinha 2 nomes. O nome Diana era romano e Artemis era o nome grego. Paulo estava entrando onde uma religião pagã dominava, mas Paulo não temeu e entrou mesmo assim. A igreja de Éfeso, o terceiro diz, a igreja de Éfeso, ela nasce mais ou menos aí no ano 50. Paulo funda essa igreja em Éfeso. E o interessante, irmãos, na leitura capítulo 19, vocês podem ler acompanhando o dia a dia da sua casa, na semana. Atos capítulo 19, nós vamos ver desde o versículo 1. Paulo, ele começa essa igreja, ele começa ali uma escola, começa uma classe de escola dominical, começa uma classe
teológica ali com apenas 12 irmãos. Irmãos esses que eram discípulos de João Batista, pois eles estavam ali, tinha um conhecimento ali razoável, mas pois não tinha um conhecimento profundo bíblico. E Paulo, ele começou ali, eles eram os discípulos, mas não tinham conhecimento do Evangelho. Eles eram batizados no batismo de João. Eles conheciam, mas eles não conheciam o que era o Espírito Santo, né? Eles estavam ali, eram batizados, mas porém eles não conheciam o Espírito Santo. E aqui cabe uma reflexão para com as nossas vidas, né? Quem sabe você tem um pouco conhecimento razoável do Evangelho, mas você conhece o Espírito Santo? E Paulo, ele esteve ali, mesmo nessa cidade, com a religiosidade pagã, ele não temeu, pois a Bíblia diz em Atos capítulo 19, versículo 8 a 10, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino. Mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. A Bíblia diz que Paulo ficou ali por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo, mas eles não ouviram, não deram crédito, não obedeceram, endureceram, e Paulo foi ali para a escola de tirano. Lá ele ficou ele fundou essa igreja juntamente com esses irmãos, esses 12 irmãos, o qual orou por eles, e eles também recebeu, conhecendo a pessoa do Espírito Santo de Deus. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Paulo ensina por 2 anos na escola de tirano. Paulo estava dando conhecimento ao povo, treinou essas pessoas, né? Foi tão forte que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, né? Ele começou com 12. Quem sabe você está dizendo, mas a escola dominical que eu vou tem pouca, o trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos é pouco, ou quem sabe até mesmo o seu trabalho secular, quem sabe você tem as suas vidas no teu lar, na tua casa. Mas Paulo, ele começou com essas 12 pessoas, e Paulo sacudiu a poderosa cidade de Éfeso até os alicerces. Não perca a oportunidade. Deus, ele é na tua vida, seja com uma pessoa que você está discipulando, que você está falando com ele ou com ela. Deus é poderoso para mudar, para transformar essa vida pelo poder do Evangelho de Deus. E vamos lá para o quadro que diz a saudação epistolar. Ele começa a saudação dizendo santos e fiéis, né? Santos separados para um propósito, fiéis a um sistema, né? Fiéis ao sistema de Deus, né? E hoje, diante de tantos sistemas, de tantos grupos, de tantas coisas que nós vivemos nos dias de hoje, né? De tantos movimentos, né? Aí cabe uma reflexão para com as nossas vidas. Qual sistema você está servindo hoje, né? Nós temos até mesmo muitos esquemas, né? Inclusive tem um ditado popular que pessoas têm padrinhos, né? No meio, até mesmo no meio evangélico, né? Pessoas dizem, cuidado com o meu padrinho, né? Tem um pastor que é o meu padrinho é forte, é costa quente, né? Ou até mesmo aí, quem sabe diante da empresa, do teu trabalho, diz, eu tenho um padrinho bom aqui. Tem contatos, né? Você é o queridinho ou a queridinha de alguém, né? Mas na verdade a igreja que estava em Antioquia, né? Quando nós vemos aí que isso diante de Deus não funciona com padrinhos, com queridinho ou queridinha, com contatos, com esquemas, né? Pois a Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo 1 a 3, que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Líger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foi criado com Herodes o tetrarca, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram, né? Graças a Deus por isso. Deus, ele não tem esquema, ele não tem padrinho, não tem contato, não tem queridinho, não tem queridinha com ele. Deus, ele tem um chamado, ele tem um propósito em nossas vidas. Não importa quem está na frente, quem está lá na posição. Não importa, quem sabe quem esteja, até mesmo, quem sabe você está temeroso diante disso. Importa que quando chegar o teu tempo, quando chegar a tua hora, Deus, ele chega. Tinha muitos lá na igreja de Antioquia, mas Deus, ele chamou Paulo e Silas para a obra missionária. Assim como Deus também te chamou. Confie na chamada de Deus. Primeiramente, nós já ouvimos isso do nosso pastor Francisco aqui, no culto de doutrina, que a pessoa tem que ter convicção do seu chamado.
Se você não tiver, irmãos, pede para sair, né? Como diz o ditado popular aí. E Paulo também lhe diz aí a saudação, graça e paz, né? Tem muita gente que não gosta dessa expressão, ou tem uns que falam paz de Deus, tem uns que falam a graça e paz, ou diz paz de Deus, diz paz do Senhor, né? Mas tudo isso é questões humanas, né? A graça basta na vida nossa, na vida de cada um de nós, né? Estamos pela graça. A paz não é a posição ou lugar, pois Paulo, ele estava preso, mas mesmo preso, ele estava em paz, ele estava com a sua consciência limpa, né? Diante de nós cabe até mesmo aqui uma reflexão: quantas pessoas estão nas suas casas luxuosas, mas não tem paz? Quantas pessoas milionários, mas não tem paz, estão com medo da morte? Pessoas perdendo seus filhos queridos, perdendo seus pais, pessoas que estão morrendo, não tem paz, famílias que não tem paz. Mas eu tenho uma palavra de Deus. A palavra de Deus tem uma notícia para você, que está em Isaías capítulo 9, versículo 6: porque o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seja você quem estiver nos ouvindo e acompanhando, amigo, evangélico, ainda que você esteja sem paz, mas que você receba o Príncipe da paz no lar da tua casa, na tua vida, no teu emprego, no teu casamento, no meio da tua família, nos teus negócios, receba paz. O terceiro tópico nos diz aí o propósito de Paulo. O propósito de Paulo, nós podemos resumir o propósito de Paulo, os princípios em um relacionamento mais profundo com Deus, pois nós vemos Paulo dizendo à igreja de Efésio, primeiro, que Deus, ele está no controle. Paulo, ele escreve em Efésios capítulo 1, versículo 20 e 22, ele dizendo que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas os seus pés, e sobre todas as coisas a constituiu como cabeça da igreja. Deus está no controle. O propósito para a igreja, meus irmãos de Efésio, Paulo dizendo: Deus está no controle. E até mesmo Isaías, ele olhando sobre isso, ele diz que Deus, Isaías viu ali que Deus estava no controle, dizendo ali que o Senhor está no controle, Ele não perdeu o controle. Quem sabe nós podemos perder o controle, podemos perder o emprego, podemos perder dinheiro, podemos perder carro, e por que não dizer perder também a família, a saúde, perder, quem sabe, até mesmo a vida. Mas Deus, Ele não perdeu o controle ainda da humanidade, Ele está sob controle. Muitas pessoas estavam chegando na igreja com suas crenças, muitos pagãos estavam ali na igreja de Éfeso, pessoas que estavam ali idolatrando a deusa Diana, pessoas que estavam ali vendendo seus produtos, comercializando, mas em todas as circunstâncias, Deus estava no controle. A Bíblia estava ali, Paulo dizendo para a igreja de Éfeso que Deus está no controle. Segundo, nós podemos ver com Paulo, aprender ali que ele estava falando, o conteúdo, o propósito para a igreja de Éfeso é que a graça não anula, não apaga o meu passado. O apóstolo estava querendo transmitir essa mensagem para a igreja de Éfeso, para essa nação de Éfeso, que a graça, embora nós tenhamos a graça, mas ela não anula, não apaga o nosso passado. Ou seja, a Bíblia diz que Deus lançou no mar do esquecimento os nossos pecados, mas nós sempre vai estar na nossa mente. A Bíblia diz a respeito de Pedro, após ele negar Jesus, ele foi para sua casa, voltou a pescar. Ele estava peceroso, isso na sua mente, ele dizendo: que meu mestre vai pensar de mim? Até mesmo na sua mente, quem sabe, ele questionava: o que os discípulos vão pensar de mim? Eu que prometi ir com Jesus até a morte. E a Bíblia até mesmo diz para nós que isso é coisa que vai nos acompanhar até mesmo após a nossa morte. Nós estando lá no céu, na anticâmara do céu ou na anticâmara do inferno, a nossa mente vai estar, a nossa alma, a nossa psique, ela nos acompanhará. Mas isso dizendo que a graça não anula o nosso passado, não anula
mas a Bíblia nos diz, e até mesmo dizer, irmãos, que nós podemos até mesmo questionar que o espinho na carne de Paulo poderia ser isso, ele lembrando do seu passado diante de Deus. Mas a graça de Deus, ela define o nosso futuro, define o teu futuro. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10, dizendo que em vós vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, o nosso passado ele pode estar presente. Nós estamos mortos em ofensas e pecados, que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejosos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, a graça não anula o nosso passado, mas ela disse que Deus nos vivificou, junto pela graça de Deus nós somos salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros e abundantes a riqueza da graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela. Ou seja, da onde vim, não define o meu futuro, mas a cruz de Cristo é para todos nós. A cruz nos une, a cruz é o elo, a cruz é de Deus, ou seja, a graça de Deus vem e define o nosso futuro perante Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 16: portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo ereis gentios na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estaveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estaveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ela é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Aquela separação que estava no meio entre nós e Jesus foi derribada. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que constiria em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz pela cruz no Calvário, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Ou seja, segundo aí, que Deus ele criou um elo entre nós, entre os humanos e a humanidade. Nós podemos ver também, qual que é a mensagem, o propósito aí, a mensagem que nós vamos ver no terceiro tópico, a mensagem de Paulo para a igreja de Éfeso, que cada um faz a sua parte. Paulo ele está falando para a igreja de Éfeso que Jesus ele é a cabeça e a igreja ele é o corpo, ou seja, cada um tem que fazer o seu papel. A mensagem é que cada um faça a sua parte. Jesus ele é a cabeça e nós somos o corpo. Ou seja, tem muita gente hoje querendo ser a cabeça, dando muitas cabeçadas por aí, mas Deus, Jesus, ele é o cabeça, ele é aquele que comanda o corpo, ele é aquele que dirige a igreja, que dirige as nossas vidas, cada um que possa fazer a nossa parte. E aqui eu quero resumir esse tópico, resumir essa lição dizendo: você está fazendo a tua parte, que eu possa refletir se eu estou fazendo a minha parte como corpo de Cristo, ou só estou deixando a responsabilidade para Jesus. É claro que nós devemos deixar a responsabilidade para Cristo, que é o cabeça, mas tem coisa que eu e você podemos fazer, e nós muitas vezes estamos negligenciando isso, estamos deixando a desejar, principalmente nesses dias de hoje que nós estamos fazendo, que nós estamos vivendo, que nós podemos estender as mãos, que não é simplesmente a base da oração. É claro que a oração é de suma importância,
de importantíssimo, mas nós podemos fazer a nossa parte também como igreja de Cristo. A igreja, o templo está de portas abertas, mas nós somos um organismo vivo diante de Deus. A conclusão desta lição nos diz que a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar com as forças das trevas, né? Que Deus possa abençoar a todos vocês que estão nos seus lares. Acompanhe a leitura bíblica em classe de todas as revistas. Não perca, juntamente com a sua família, com o seu lar. A palavra de Deus é aquilo que está escrito, tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Seja um aluno, ainda que vocês tenham oportunidade pela internet, por todos os meios aí, mas medite na palavra de Deus, amém? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Que alegria, né, estarmos aqui nessa manhã, nós aqui, você na sua casa, aprendendo um pouco mais da Escola Bíblica Dominical, e mais uma vez queremos convidar toda a igreja para ser um aluno frequente da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Nós nunca sabemos demais. É interessante que de vez em quando a gente lê a Bíblia, e eu já sou crente praticamente desde criança, mas às vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente descobre coisa nova, porque sempre Deus tem algo novo dentro da sua palavra. Então é muito importante nós estarmos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Queríamos também convidar todos os irmãos, hoje às 18 horas nós teremos o nosso culto da família. O nosso pastor José Francisco estará aqui juntamente com os obreiros. Você estará aí na sua casa e nós estaremos aqui realizando um grande culto de louvor a Deus. Então vocês compartilhem, né? Esteja assistindo aí na sua casa hoje. A partir das 18 horas nós estaremos aqui e vocês aí louvando e adorando a Deus. Agora neste momento, né, nós queremos finalizar e agradecer a todos vocês que participaram dessa manhã, ouviram aqui a palavra de Deus. Se porventura nós estamos falando para pessoas que talvez não seja crente, talvez você entrou aí porque alguém compartilhou e você ouviu a palavra do Senhor e você ainda não é crente, você fala as igrejas estão fechadas, mas se aí dentro da sua casa você sentir no coração de entregar a sua vida para Jesus, você se tornar um crente em Jesus para que o seu pecado seja perdoado, para que a sua maldade seja perdoada por Deus e para que o dia que o Senhor vier buscar a tua igreja, você possa subir juntamente com Ele. Você pode aí mesmo na sua casa, nós estaremos orando e você pode estar entregando a sua vida para Jesus, e quando a igreja estiver aberta novamente, vem aqui cooperar Deus conosco, nós estaremos aqui orando por você. E não se preocupe, se você entregar a sua vida para Jesus, Ele vai cuidar de você, tá bom? Gostaria de convidar aqui o cooperador Adriano para estar orando, finalizando a Escola Bíblica Dominical. Logo após, o presbítero Adi estará nos ministrando a bênção apostólica. E hoje, às 18 horas, o nosso pastor José Francisco estará aqui, entregando uma palavra de Deus ao seu coração. Nessa oração também vamos estar orando pelo presbítero Heber, a sua esposa a irmã Lésia, o seu filho Pedrinho, que precisou estar ali no hospital. Também orar pela saúde do nosso pastor, da sua esposa a irmã Simone, e orar em favor de toda a igreja. Que Deus abençoe. Foi um prazer ter você aqui nos assistindo, e à noite esperamos você aqui novamente. Irmãos, nós estamos com saudade de cada um de vocês, tá bom? Também saúdo a todos com a paz do Senhor, todos que estão em casa. Que Deus venha continuar abençoando a sua vida, a vida da sua família, abençoando a vida de todos. Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Senhor, na Tua casa, Pai, aprendendo a Tua palavra, Senhor, que o Teu servo aqui tem ministrado, ó Deus, a nós, Senhor, e a todos que estão em seus lares, Senhor, aprendendo mais de Ti, ó Pai. Continua nos ajudando, Senhor, continua nos fortalecendo, Senhor, na Tua presença.
repreendendo, Senhor, todo o mal, ó Pai. Ao início desse culto, Senhor, foi levantado um clamor, ó Pai, a favor da nossa nação, Senhor, para que esse mal venha ser repreendido, ó Deus, não só dos nossos lares, Senhor, não só dessa nação, ó Pai, mas de todo o mundo, Senhor. E assim nós cremos, ó Pai, que esse jejum fará efeito, ó Pai, o Senhor estará nos socorrendo, ó Deus. Agora continua nos ajudando, Senhor, continua abençoando o nosso pastor, continua, Senhor, fortalecendo, ó Deus, na tua direção, Senhor Deus de Israel, continua, Senhor, o controle de tudo, ó Pai, em favor, ó Deus, do presbítero Heber, em favor da sua esposa Leslie, do seu filho, ó Deus, continua ajudando, Senhor, continua sarando, continua, Pai, em favor de todo o teu povo, ó Deus, aqueles que estão em seus lares enfermos, Senhor, cura, repreenda todo o mal, ó Deus, dai o sustento, Senhor, envia o teu servo em socorro, ó Pai, continua no controle de tudo, ó Deus, dai-nos ainda um domingo abençoado na tua presença, Senhor, continua, Senhor, conosco, é o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Estenda as tuas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, possa dizer amém. Abençoados, tenham todos um bom domingo no nome do Senhor Jesus. Amém.